E aí Jesus, ele disse para esse homem, olha só, versículo 21. E Jesus fitando, Jesus olhou para ele, olha que interessante, fitando o amor. Então primeiro, antes do Senhor nos dar uma prova, ou Ele nos dá provas, porque Ele nos ama. Ele só testa, não é que Ele só testa quem Ele ama, mas Ele testa os que Ele ama. Isso eu posso dizer, não é? Então, Jesus amou esse homem. Esse homem, provavelmente, não sei se ele se arrependeu depois, mas eu creio que não sei, de acordo com o trecho aqui, com o final, não sei o que aconteceu depois, mas eu creio que esse homem não foi salvo. Por quê? Porque ele amou mais o dinheiro do que o Senhor de todas as coisas que estava ali diante dele. Então Jesus amou ele e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Olha só, Jesus deu ali um teste para ele. Vai, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e assim você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ele estava confiante, né? Aí nessa hora o homem desabou. Ele perdeu até o rumo das palavras, porque a Bíblia fala que ele nem respondeu mais a Jesus. Ele perdeu a oportunidade ali da salvação. Ele estava dialogando com Jesus, e Jesus, sabendo onde estava o coração dele, deu a ele uma prova. Jesus sabia que ele seria reprovado com certeza, e aquele homem desabou de tristeza. Olha só o que diz: ele, porém, contrariado com esta palavra, ele ficou contrariado, triste, profundamente triste, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, ele tinha muita coisa. Deus toca naquilo que para o homem é mais precioso. Por que Deus toca no que é mais precioso do homem? Porque Deus quer tomar o lugar daquela riqueza. Deus quer que o homem abandone aquela riqueza e faça de Deus a sua riqueza. Porque quem tem Deus tem tudo, como os irmãos falaram aqui no princípio. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Essa é a realidade. Quem tem Deus tem a verdadeira riqueza. Quem não tem Deus está miseravelmente pobre e estará miseravelmente perdido eternamente. Olha que coisa, esse rapaz saiu porque o coração dele estava nas riquezas, ou na sua riqueza, nos seus bens. Ele tinha muita coisa. Irmãos, esse trecho nos ensina, outros também, mas esse trecho nos ensina a nós não nos apegarmos aos bens materiais. Bens materiais salvam uma pessoa? Salva ou não salva? Não salva. Os bens materiais, eles podem colaborar para a salvação da pessoa, desde que a pessoa os use para Deus. Se ele vendesse, como Jesus disse a ele, os bens dele e desse aos pobres, os bens dele teriam colaborado para a sua salvação. Então os bens, não é que eles não valem nada, não, eles têm valor, desde que estejam inclinados à vontade de Deus, consagrados a Deus. Esse trecho mostra. Olha o que Jesus pediu para esse homem. Pediu tudo que ele tinha. Então Deus, ele sabe onde está o coração do ser humano, e ele trabalha para tirar quando o coração do ser humano está no lugar errado, focado na
coisa errada, ele vai tirar. Ele só não vai tirar se a pessoa se retirar do Senhor. Aí a pessoa escolhe, igual ele. Ele podia fazer o bem, ele poderia ter feito o bem. Poderia ou não? Ele não fez porque não quis. Deus deu a ele oportunidade. E aí veio a tristeza. Tristeza. Irmãos, olha só, continue comigo aí. Continue comigo, versículo 23. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm? O quê? Versículo 24. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Verso 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quer dizer, Jesus ele disse, irmãos, que é impossível para aquele que confia nas suas riquezas herdar ou entrar no reino de Deus. Como está aqui, exatamente, versículo 25. Então, se a pessoa confiar na riqueza, o que vai acontecer com ela? Ela vai perder a verdadeira riqueza. Então, dessa forma, qual que é a nossa riqueza? Qual que é a riqueza do cristão? Da igreja? A salvação que o próprio Cristo nos deu. Estou falando deu porque no dia que Ele nos chamou, a salvação ela se dá no momento que a pessoa ouve e obedece. Depois ela é desenvolvida pela pessoa, certo? Essa que é o princípio. Mas, no caso dele, foi perdida a salvação. Porque ele, como foi dito aqui, não quis. Ele fez a sua opção. Ele estava com a vida eterna diante dele, Jesus. E ele recusou. Irmãos, é difícil amar o dinheiro? Não. Bens? Não. Por isso que o mundo está da forma de como está hoje. Foi falado aqui, parece que até, não sei se na palavra da oferta, nessa passagem mesmo, foi falado aqui o quê? Sobre as pessoas que focam no dinheiro. A palavra da oferta foi sobre a avareza, que é idolatria. Muitas pessoas, às vezes, como esse homem, a avareza era o problema dele, ficou revelado que a avareza era o seu problema, o problema do seu coração, da sua mente. Então, na verdade, nós temos que sempre estar orando assim: Senhor, me ensina a não viver apegado aos meus bens ou a qualquer outra coisa que não seja em primeiro lugar o Senhor. Senhor, que o Senhor esteja me ensinando para que eu não possa ir por esse caminho que é o caminho da perdição. Um rapaz que era ali um religioso, um homem que observava os mandamentos, um homem que guardava a lei de Deus e esqueceu de guardar o cumprimento da lei, que é Jesus o mais importante. Um homem que guardou a lei, mas não guardou a fé. E a Bíblia fala que nós somos salvos pela fé, justificados unicamente pela fé em Jesus Cristo. Essa é a questão. Ele perdeu. O mais importante era a fé. Ele não teve fé para obedecer àquele que é o doador da vida. Não teve fé para isso. A cabeça dele estava, ele achou que estava dentro praticamente, quando na verdade ele ainda estava do lado de fora e continuou. Então, irmãos,
De acordo com a Bíblia, Jesus disse aqui sobre a dificuldade dos que confiam ou dos que têm riquezas, porque os que confiam de maneira nenhuma entrarão. Porque o que é confiar na riqueza? É não confiar em Deus. Você querer ter alguns bens, trabalhar para obtê-los, isso é uma coisa, de acordo com a vontade de Deus, até lícita, certo? Agora, inverter os valores, colocar o que só pode ser colocado em Deus nos bens adquiridos aí, irmãos, é perdição. Tudo que Deus nos dá é para a glória dele. É para que Ele seja glorificado, não é para que nós sejamos glorificados. Por que muitas pessoas hoje, no meio cristão, no mundo, como esse homem aqui religioso do passado, que se deparou com Jesus e perdeu a salvação, por que muitas pessoas hoje estão perdendo a salvação? Estão morrendo sem Jesus dentro das igrejas. Pastor, que loucura é essa? A Bíblia fala que muitos acompanham o povo de Deus, acabam perdendo a salvação. A Bíblia fala isso. Porque não dá no momento, uma pessoa de repente está acompanhando, mas o coração está longe. Está honrando a Deus com os lábios, mas a mente está longe. Então a nossa mente tem que estar focada no Senhor. Deus está te abençoando. Amém. Quem não quer ser abençoado aqui? É como alguém que disse assim, né? Ô irmão, você não quer a benção? Não, manda para mim, eu quero. Não tem nada demais em querer ser abençoado. O cristão, ele serve a Deus, Deus abençoa. Mas tem que se ter cuidado com essa questão de não colocar o coração. Olha a dificuldade para ser salvo até de uma pessoa rica. Jesus não disse que uma pessoa rica não pode entrar no reino de Deus. Ele disse que dificilmente uma pessoa rica vai entrar no reino de Deus. E os que confiam na riqueza ou nas riquezas é impossível para eles. Certo? Então, nós não podemos confiar no que temos. Até porque a vida, a Bíblia fala o quê? A vida de um homem não depende dos seus bens, depende de Deus. Está na mão de Deus. Deus tem o poder da vida e da morte. É Ele que pode dar a vida. Ou não? Oi? Deus, na vida dele, era oprimido. Exatamente. Hoje não precisa ser tão rico, ter tanto dinheiro para tratar um dinheiro. O dinheiro é uma idolatria. Não, exatamente, é o que nós estamos falando. Mesmo que a Bíblia fala, coisa, né? Como idolatria que compete com Deus. Exatamente. O seu Senhor, o dinheiro, mamão. Não se pode servir a Deus e às riquezas, a Bíblia fala, né? Mas não precisa ser tão rico para amar o dinheiro. Não é? Pessoas que nem são tão ricas, mas o dinheiro está na frente. O dinheiro é o Deus dela. Exatamente. Esse jovem. Esse era rico, literalmente. Mas o Deus dele era rico. É, o Deus dele. E na hora de abençoar, ele era abençoado. Era a sua riqueza. Abençoar, ele não. Exatamente. E outra coisa, hein? Deus queria arrancar a idolatria. E ele não deixou. Porque para salvar ele, Deus precisava de tirar os bens dele. No caso dele, Deus precisava de tirar. Porque a confiança dele era a sua riqueza. Mas foi o único mandamento que ele não conseguiu cumprir, que era o primeiro e grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Então quer dizer, ele deixou de amar o Deus maior, como o irmão falou, que é o primeiro mandamento, para amar a matéria que é perecida. Então, irmãos, um alerta para nós. Com certeza nós precisamos de estar com a nossa vida consagrada a Deus. Até porque a gente vê direto e reto. Ah, fulano estava bem, morreu.
Às vezes o cara estava com saúde, né? Um cara até rico e tal, não faltava nada para ele. Uma pessoa que de repente, assim, aparentemente ninguém, né, diria que morreria. Porém, foi recolhida. E ninguém sabe. Assim morre um grandão, um artista, um milionário, morre um pobre, todos morrem. Agora a questão não é, a preocupação ainda não é morrer. É morrer sem o Senhor. Porque aí vai ser um quadro irreversível. Não vai ter mais como mudar. Nós acreditamos nisso, porque a Bíblia fala, né? A gente acredita em vida após a morte, salvação após a morte. A gente não acredita, porque a gente acredita na doutrina do próprio Jesus. O próprio Jesus que ensinou isso. Jesus ensinou o quê? De acordo, assim, resumindo, às vezes falava, vida, salvação enquanto a vida. A gente sabe que tem pessoa que prega salvação após a morte, mas isso aí não tem base bíblica. Nós não consideramos esse ensinamento como uma doutrina de Deus. É mais um engano para as pessoas pensarem assim, já que eu posso ser salvo após a morte, eu não vou aprontar de montão. Depois os meus parentes, eles vão orar por mim. Tem gente que pensa assim, sabia? Por causa da doutrina. Errado, humana, não de Deus. Amém? Se coloque sobre os seus pés, esta noite, aleluia, né? Deu para os irmãos entenderem aqui a mensagem, né? E uma coisa importante que os irmãos falaram aqui. Irmão Gercino, irmão Luciano, irmão Gelson também, é que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então isso é muito importante, porque na Bíblia está isso. Não dessa forma, mas está mais ou menos isso aí. O sentido é o mesmo. Adianta o homem ser rico e não ter a verdadeira riqueza? Não é? Qual que é melhor? Ser um pobre digno com Jesus ou um rico sem Jesus? Não estão dizendo que você vai ser pobre ou se você é pobre, você não vai conseguir mudar de vida. É isso não. Mas qual que é melhor? Qual que foi melhor? Vamos fechar a própria vida. Para o rico ou para o Lázaro após a morte? Então pronto. Faça assim com suas mãos e responder esse aqui. Pai, a todos abençoe com o teu amor, com a graça do Filho, com a tua consolação do Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, animado, encorajado, para que nós terminemos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã, meu Pai, encorajados, com a consolação e o encorajamento divino do Espírito Santo. O Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. Que as palmas louvem a Deus. Não vai embora sem dar a palavra de Cristo para o irmão que está do seu lado, para que nós terminemos o nosso curso em comunhão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, quem vai poder estar quinta-feira aqui no culto? Não Jéssica, mais alguém? Tá bom. Amém. Quem mais? Quinta-feira, quem vai poder? Não, Zé também. Então, conto com vocês, tá? Glória a Deus por isso. O homem já era para ter vindo, mas aí, hoje era para disse que ia vir hoje. Eu tenho que fazer mais 2 anos, já foi curado. O médico ligou para ele, falou que o filho dele, seu pai foi curado.